aproveita essas oportunidades. Eu acabei de falar para o nosso amigo aqui, para a Milena, né? Desculpa, Milena. Para a Milena, do setor de turismo. Falar inglês é essencial. Se você quer um trabalho nos Estados Unidos qualificado, é preciso que o seu inglês esteja à altura técnica do seu português. Não é aquele inglês que a gente fala igual criança em inglês, porque no ambiente de trabalho você vai ser exigido uma comunicação técnica específica, é importante que se tenha. Então, para aproveitar essas oportunidades nos Estados Unidos, é imprescindível um bom inglês. É imprescindível preparar um currículo em inglês. Mas não só um currículo. É importante lembrar que algumas habilidades que são consideradas de forma diferente, têm peso diferente entre o mercado de trabalho brasileiro e o mercado de trabalho americano. Por exemplo, no Brasil, os títulos são muito valorizados. Nos Estados Unidos, os títulos são valorizados, mas também é valorizado muito habilidades interpessoais. Habilidade de se relacionar. Isso é muito importante, independentemente da empresa onde se está. É importante essa habilidade de desenvolver interpessoalmente. Então, é importante ressaltar nesse currículo em inglês as habilidades que empresas americanas apreciam, como habilidades interpessoais, conhecimento de tecnologias diferentes, conhecimento de alguns programas, conhecimento de métodos como Scrum, não é? Certificações. Isso é muito valorizado nos Estados Unidos. No Brasil, se pergunta muito, numa entrevista de trabalho, o que você fez no seu passado. Nos Estados Unidos, eles perguntam muito o que você é capaz de fazer no futuro. É uma diferente perspectiva, não é? Você analisa muito no Brasil o seu histórico. E os Estados Unidos quer saber quanto você pode melhorar para frente. Lembre-se que é uma sociedade onde a velocidade, a agilidade é muito importante. Do ser um profissional ágil também é importante. É importante você usar o seu domínio de português como um diferencial. É o seu plus, não é? É o seu a mais. É o que você tem para oferecer a mais do que os outros. E aproveitando que o nosso idioma é um idioma tão difícil de aprender. Não é? Muito pouca gente tem um domínio profissional do português. Então, é importante dar valor a isso dentro do seu currículo. Seja um imigrante legal. Entrar ilegalmente nos Estados Unidos para depois buscar legalização, isso pode arruinar de vez com a sua experiência. Os Estados Unidos têm uma lei inflexível com imigração ilegal, eles não voltam atrás e é uma situação bastante desgastante, que não vale a pena, que você não vai conseguir reverter isso lá dentro. Nos Estados Unidos também, se você está numa disputa por uma vaga, é importante uma indicação, não só uma indicação de alguém que já te conheça, mas alguém que você interagiu dentro da empresa. Isso é a importância do networking, que é uma palavra que a gente está usando muito aqui, mas nada mais é do que o nosso relacionamento, a nossa capacidade de relacionar com diferentes tipos de pessoas da empresa. Então, é importante. A relação no LinkedIn é muito importante. Isso é uma dica que vale bem legal. Se você souber usar o LinkedIn, ele tem muito efeito nos Estados Unidos. Fazer um curso nos Estados Unidos é sempre uma boa opção. Eu fui um caso meio fora do normal. Eu fui para estudar, não tinha pretensão de ficar e acabei recebendo uma proposta que me valeu a minha estada lá por um tempo, foi muito bom. É muito diferente o ambiente universitário dos Estados Unidos do ambiente universitário brasileiro, é um nível de cobrança muito diferente, mas também bastante produtivo. E fazer um curso ajuda muito, porque você não precisa validar o seu diploma, você acaba tendo um título americano, que facilita muito a sua entrada no mercado. O visto para trabalhar. A questão do visto de trabalho nos Estados Unidos se tornou recentemente um tema cada vez mais delicado e complexo, né? Isso devido às fortes políticas contra a imigração do atual governo e também devido à incerteza econômica global, o que dificulta empresas americanas de expandirem para outros lugares, portanto, não demandam tanta mão de obra diferente, não é, multinacional, e também de outras empresas do mundo de migrarem para os Estados Unidos. Isso
por uma situação de incerteza econômica que a gente vive no mundo todo, é uma situação global, então não depende só de uma situação interna. Todos os vistos de trabalho nos Estados Unidos são requeridos pela empresa. Você não pode, como indivíduo, requerer um visto de trabalho. Na verdade, você é funcionário de uma empresa, você precisa primeiro de um emprego, e aí a empresa requer ao setor de imigração, aliás, ao órgão competente, que chama USCIS, o visto de trabalho. E o visto de trabalho, todos os vistos de trabalho nos Estados Unidos, eles têm um custo. E esse custo tem que ser obrigatoriamente arcado pelo empregador. Então, você tem que ser um profissional que a empresa precise de você, a ponto dela fazer um investimento em dinheiro, em dólar, para ter você trabalhando naquele território. Essa política de imigração dos Estados Unidos vai afetar mais os profissionais menos qualificados. Não é? Aqueles profissionais mais qualificados vão sofrer menos. Por quê? Porque eles continuam sendo muito importantes para as empresas. Eles são ultra qualificados. Existem vários tipos de visto de trabalho, mas 3 são os mais comuns. O H-1B, que é destinado aos estrangeiros recém-contratados para trabalhar naquele território dos Estados Unidos. O L-1, que é destinado a estrangeiros em transferência dentro da mesma empresa para uma subseção dos Estados Unidos. Você trabalha numa empresa do Brasil e essa empresa está expandindo nos Estados Unidos e te transfere para os Estados Unidos com o visto L1. E o F1, que é destinado aos estudantes estrangeiros